mas Deus é nosso sustento. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui pode cuidar de alguém. Tenho certeza. Mas não podemos deixar morrer essa mensagem nunca, irmão. Nunca. Glória a Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor aqui. Meu Deus do céu, eu já estava ministrando, mas abre aí sua Bíblia em João 21. Fica aí mesmo. João 21, abre aí sua Bíblia. Glória a Deus. João 21. Está escrito assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Vou pescar. Aí os outros responderam: nós também vamos com você. Pedro disse: vou pescar. E aí os outros disseram: nós também vamos com você. Entraram no barco. Naquela mesma noite não pegaram nada. Quando, ao romper do dia, Jesus aparece na praia, mas os discípulos não reconhecem que era ele. Aí Jesus perguntou: filhos, presta atenção nisso, filhos, será que vocês têm aí, é uma pergunta, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, lá dentro do barco, aproximadamente uns 100 metros da praia. Eles estavam vindo embora de manhã. Não! Foi essa a resposta. De dentro do barco se ouviu: não! Foi isso que se ouviu lá de dentro do barco. Aí Jesus, ao ouvir essa resposta, diz assim: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Outra tradução de 100 metros aproximadamente, ou 100 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor.
Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta, presta atenção nisso aqui. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Ele ficou 40 dias sobre a terra depois que ele ressuscitou. E essa foi a terceira aparição de Jesus ao público. Depois que eles comeram, Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Terceira aparição de Jesus, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Mas para que nós possamos entender melhor o porquê Jesus foi até o mar de Tiberiades, lá em Lucas 5, Jesus também vai com os discípulos no mar de Tiberiades. E lá no mar de Tiberiades, Jesus usa essa mesma frase: joga a rede do lado direito. Parece estranho? De novo, a mesma cena, o mesmo lugar. Presta bastante atenção nisso aqui. Primeiro, antes de Jesus entregar o seu Espírito, Jesus reúne os discípulos e ele pega, se eu não me engano, Pedro e João, e manda Pedro e João ir até um lugar, até uma determinada rua, e lá teria alguém já com um jumentinho lá, esperando por ele, e ele poderia avisar para essa pessoa que o mestre mandou preparar o cenáculo. Prepare o cenáculo para a grande ceia. Foi essa a mensagem que Pedro e João levou. Nós vamos ceiar com o mestre. O mestre mandou te dar uma mensagem. Ó, o homem estava com um cântaro. Quando vocês encontrarem esse homem com esse cântaro, vocês vão dizer isso para ele. Manda ele preparar o cenáculo. Preparem o cenáculo, o lugar que nós vamos ceiar. E eles foram e prepararam o lugar da ceia. Prepararam lá o cenáculo. A gente já ministrou isso aqui também. Foi nesse dia que Jesus instituiu a ceia. Foi nesse dia que ele reuniu os discípulos, poucos dias antes de se entregar, poucos dias antes da sua crucificação. Eles prepararam o lugar. Eles foram com os discípulos. Quando Jesus vai com os discípulos para o local, para o cenáculo, aonde ele instituiu a ceia, a Santa Ceia, já era o dia em que ele ia ser capturado. Era uma quinta-feira. Só se sabe isso, era uma quinta-feira. E Jesus reunido com os discípulos ali, os discípulos começaram a razoar em seus corações quem era o maior, quem era o maior de todos. E eles não estavam entendendo o propósito de estarem reunidos na ceia. Eles andaram muitos quilômetros para chegar ao cenáculo. E quando eles chegam no cenáculo, dentro do cenáculo, o homem que preparou o cenáculo deixou dentro do cenáculo uma toalha
e uma bacia com água. Uma toalha e uma bacia com água. Presta atenção nisso aqui. E eles entram lá. Jesus entra com eles. Eles sabem perfeitamente que toda a casa de judeu, na entrada, quando tem uma bacia e uma toalhinha, é sinal que tem um escravo na casa para lavar os pés daqueles viajantes. Porém, não tinha nenhum escravo entre eles. Só estava eles e o seu mestre. E eles estavam disputando quem era o maior, quem era o melhor, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem era esse, quem era aquele, preocupado com essas coisas. Enquanto eles estão se preocupando em debater quem é o maior, quem é o menor, Jesus vai próximo da porta, na entrada, onde tinha que ficar o escravo. E Jesus pega a bacia com água e pega a toalhinha, põe no ombro e vai lavar os pés deles. Jesus lava os pés dos discípulos. Chega em Pedro. Nós sabemos que Pedro, não, Senhor, mais uma vez mostrando o temperamento dele, né? Não, como se Jesus estivesse errado. Não, Senhor, o Senhor não vai me lavar não. Que é isso? Tu lavar os meus pés? Não, Senhor. O Senhor falou: Pedro, o que eu faço agora você não entende, Pedro. Você não entende, você não compreende as coisas que eu estou fazendo agora. Mas Pedro, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo no meu reino. Então, Pedro, mais uma vez, aquele que fala para Jesus que não vai lavar, agora já pede um banho inteiro. Olha como Pedro parece uma gangorra. Ora está lá em cima, cheio de razão, cheio de autoridade. Ora lá embaixo, cheio de amargura e cheio de tristeza, cheio de indecisões, cheio de incertezas. E nós temos um Pedro dentro de nós. Na verdade, nós parecemos bastante com Pedro. Ora nós estamos no glória, no aleluia, no fervor. Ora nós estamos lá embaixo, dormindo no culto. A glória de Deus entrando na igreja e só nós que não estamos sentindo nada. Quero sentir a presença, o irmão do lado sente, o outro está ali sente, mas nós não sentimos nada. Mas essa noite Deus vai restaurar você. É uma noite de restauração. Eu vou falar da vida de Pedro para você. Eu vou falar do que Deus fez na vida de Pedro. E eu tenho certeza que você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida. Porque Pedro oscilava muito, a gangorra, no alto, no baixo, no alto, no baixo. Nesse dia, eles ceiam. Após Jesus lavar os pés deles, eles ceiam. Jesus, ele chama os 12 discípulos. Vão até o lugar de prensa, lá no Getsêmani. Tinha uma prensa lá mesmo, real mesmo, para prensar as azeitonas, para fazer os óleos, azeite, óleo para acender lâmpada, as lamparinas, para fazer sabão, para levar para o templo, para consagrar as coisas do templo. Jesus vai nesse monte que tem uma prensa. É quinta-feira, está tarde da noite. Jesus sobe para o monte com eles. É nessa hora aí que ele sobe para o monte com eles. Sobe 12. Jesus deixou, se eu não me engano, 9 mais embaixo e subiu com 3. E deixou ainda os 3 à parte aqui. E foi com Pedro mais um pouquinho para ver. Falou: Pedro, fica aqui. Só que Pedro, fica aqui, Pedro. Você, Pedro, fica aqui. Jesus sobe. Jesus começa a orar. Jesus começa a orar. Jesus sente que está chegando a hora de partir. Ele volta e vai falar com Pedro. Pedro está dormindo. Ele acorda Pedro e fala: você não pode vigiar nem comigo, eis que a hora é chegada. Quando Jesus fala isso, Pedro vê que Jesus está diferente. Sabe o que Pedro fala com ele? Mestre, fica tranquilo. Fica tranquilo. Sabe por quê? Até para a morte eu te seguirei. Olha o que Pedro falou para Jesus. Jesus, até para a morte eu te seguirei. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu para mim deixar ele te peneirar.
Ele te prenderá, Pedro. Ele queria se andar com você. Eu não autorizei, Pedro. Jesus estava dizendo para ele: tem certeza que você pode ir para a morte comigo? Jesus vai orar, o suor dele vira gotas de sangue. Ele pede para Deus passar o cálice dele, mas que toda a vida seja feita a vontade de Deus. Quando ele volta, onde está Pedro? Dormindo de novo. Pedro é igual nós, irmão. Deus pede para nós vigiar e nós dormimos. Deus pede para você vigiar nessa situação e você dorme. Você só vigia hoje porque você está recebendo a palavra para vigiar. É momentâneo. Pedro ele é momentâneo, ele é explosivo e depois ele já não é mais explosão, não. E Deus precisava tratar com Pedro. Por quê? Porque quando André levou Pedro até Jesus, e quando Jesus encontrou Pedro pescando, Jesus falou o que para Pedro? Larga tudo aí e me segue. Não quero saber quantos peixes você pegou. Me segue, porque eu te farei um pescador de homens. Pedro imediatamente largou tudo e foi seguir Jesus. Esse Pedro que estava dormindo recebeu uma palavra profética lá atrás. Esse Pedro que estava dormindo recebeu uma palavra que seria um pescador de homens. Mas agora ele está dormindo. Agora o mestre manda ele vigiar e ele não está vigiando. Mas lá atrás ele recebeu uma palavra profética que ele seria pescador de homens. E eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus nunca volta atrás com aquilo que ele falou a seu respeito, irmão. Pode ser que hoje talvez você não esteja mais vigiando como você começou. Só que Deus ele não volta atrás na palavra dele que ele liberou sobre a tua vida. Se ele disse que será assim assado, a tua semente, a tua descendência, a sua vida, assim se fará. Porque ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Então é esse homem que fala para Jesus que vai até para a morte com ele. Ainda que todos aqui te abandonem. Olha o que ele falou para Jesus. Está se sentindo mais que os outros. Ainda que todos aqui te abandonem, eu não vou te abandonar não. Jesus volta, coloca eles de pé e fala para eles: agora é chegado a minha hora. Quando Jesus fala isso, os guardas junto com o sinédrio judaico está subindo o monte onde Jesus está orando. E quando eles chegam próximo de Jesus, eles capturam Jesus. Eles pegam Jesus Cristo. E quando eles vão para cima de Jesus, quem é que se levanta mais uma vez explosivo? O dorminhoco. O dorminhoco. O que não estava vigiando. O que se esqueceu das palavras do seu Senhor. Que teve uma hora em que o próprio Jesus falou para eles assim: olha, é necessário eu ir para Jerusalém e padecer lá, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E todo aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eles se esqueceram dessas palavras. O dorminhoco se esqueceu disso, porque era preciso passar por isso. Quando os soldados avançam em Jesus, Pedro acorda todo assustado. Quem é que toma atitude aqui quando acorda? Tem alguém aqui no nosso meio? E quando acorda quer resolver alguma situação? Quando acorda tem uma situação séria para resolver e quer resolver? Tem alguém assim aqui? Cuidado! Isso é sintoma de Pedro. Acorde primeiro. Acorde primeiro. Tenha calma. Tenha calma. Você talvez hoje acordou desse jeito. Hoje é o dia do checkmate. Hoje é o dia que eu vou tomar uma decisão. Vai ser assim, vai ser assado. As coisas não são assim. Porque a Bíblia diz que Pedro, todo assustado, apavorado, se levanta, põe a mão na espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Um cumprimento de profecia acontecendo e ele ferindo alguém. Não era para ferir ninguém. É para deixar a profecia se cumprir. Você está entendendo? É para ferir ninguém. É para deixar a profecia se cumprir.
É para deixar as coisas que Deus escreveu ao nosso respeito se cumprir. Não precisa ferir ninguém por causa das suas decisões. Nas horas erradas, tem gente se ferindo. Tem gente se ferindo. Não faça isso. Não faça isso. Fique quieto e espere. Porque Jesus olha para ele e fala: oh, Pedro, guarda a espada. Porque quem por ela lutar, por ela também morrerá. Quem vive pela espada também morrerá. Automaticamente ele entendeu, guardou. Os caras saem com Jesus e vai levar Jesus para um sinédrio judaico. Por quê? Porque é uma trama, é à noite. Não tem como levar Jesus à noite ao petróleo romano. Não tem como levar para César. Não tem como acusá-lo de blasfêmia ou de alguém que foi contra as leis de César de noite. Não dá, tem que esperar amanhecer. Então eles levaram para onde? O sinédrio. O sinédrio judaico. Só judeu lá. Caifás, tinha muitos outros lá, né? Sumo sacerdote, só gente boa lá. Só gente bacana lá dentro do sinédrio. Porque você pensa o quê? Se Jesus, sendo Jesus, foi levado a um lugar desse, você acha que se você tiver que passar por um momento de entrega, talvez não vão te entregar te prendendo, mas vão te vender, vão falar de você, vão te levar às melhores pessoas, irmão, não vão te levar aos piores. Ninguém vai falar de você para os mendigos na rua, vão te levar logo nas torres, vão te levar logo nos picos mais altos. Se isso vier a acontecer, veja que naquele tempo eles mancomunaram algo contra Jesus à noite. E ali, quem foi atrás? Pedro e João desceram atrás de Jesus. E quando Pedro disse para Jesus que até a morte iria com ele, sabe o que Jesus falou para ele? Falou: Pedro, hoje mesmo, hoje ainda, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você me nega. Aí a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus. Foi até o lugar no sinédrio. Quando Jesus está no sinédrio, o povo está esbofeteando Jesus, cuspindo em Jesus, e Pedro está lá escondido. Aí a Bíblia diz que uma serva, uma criada lá da casa, lá do sinédrio, viu Pedro e foi falar com Pedro. Pedro olhou para ele e falou assim: ah, você é um seguidor dele, né? Ele olhou para a criada e falou: não, em verdade eu nunca vi esse homem. Aí Pedro sai, porque a mulher identificou ele. Quando ele sai, ele vai para perto de uma fogueira. Tinha uma fogueira. Quando Pedro chega perto daquele lugar para se esquentar, e Jesus está sendo esbofeteado, outra criada olha e fala: ué, mas você estava com ele? É você um seguidor dele? Pedro fala: eu juro que eu não conheço ele. Aí pela terceira vez Pedro vai andando para trás. E aí a Bíblia relata uma cena que só Mateus e Marcos revelam com mais precisão. Pedro, na terceira negação, algumas pessoas viram e falaram para ele assim: você é um deles, você fala como ele, você se veste como ele, é você sim. Aí Pedro mais uma vez diz: eu não o conheço, eu nunca vi este homem. Quando Pedro fala isso, Pedro olha em direção aonde Jesus está, e Jesus rapidamente, Mateus revela que olha nos olhos de Pedro. E aí começa a pregação de hoje. Nessa hora, Pedro olha nos olhos de Jesus. Imaginou o filme agora que passou na cabeça? Eu falei para ele que ia morrer do lado dele. Eu falei para ele que até para a morte eu ia com ele. Eu acabei de negar. O galo cantou. Pedro saiu de dentro do sinédrio. Aí Marcos revela as lágrimas. As lágrimas. Primeira coisa que eu identifiquei: Pedro não cumpriu com a sua palavra.
ele retrocedeu, ele negou Jesus. Aí Mateus fala o quê? E Pedro chorou amargamente, saiu chorando, irmão, chorando. E por ele sair chorando, o que ele fez? Desistiu de tudo. Desistiu de tudo, com medo dos judeus, ele fugiu. Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro tinha desistido de tudo que Jesus falou para ele: você vai ser um pescador de homens. Tu és Pedro, tu és rocha. Ele desiste de todas essas palavras do mestre. Praticamente Pedro naquele momento largou a cruz e falou: agora não tem mais jeito para mim, eu o neguei, eu não fui até o fim com ele. E por causa disso Pedro sai correndo e chorando pelas ruas naquela noite de quinta-feira. Jesus está sendo espancado, estão promulgando uma acusação contra ele, sabendo que só blasfêmia não vai dar certo quando levar ele diante de Herodes. Tem que ser alguma coisa contra Roma, para punir mesmo. Então eles estão espancando Jesus, estão humilhando Jesus, e Pedro fugiu. Aquele que disse que ia até para a morte, fugiu. Eles levaram Jesus até Pilatos, e Pedro não estava lá quando Jesus chegou até Pilatos, e Pilatos o escarneceu dele. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes zomba de Jesus e devolve para Pilatos. Mas Pedro não estava lá. Aquele que disse que ia morrer com ele não estava lá com ele nesse momento. Jesus então é açoitado pelos romanos. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Pilatos entrega Jesus para as multidões o crucificar. Faz dele o que vocês querem. E Pedro, e aquele que disse que estava com Jesus até a morte, sumiu. Ninguém nunca mais o viu. Jesus leva nas costas o lenho pesado, que todo mundo conhece como a cruz. As costas já estavam judiadas porque ele já tinha tomado tanta chibatada. Foram exatamente 6 horas de humilhação. 6 horas. Pedro não estava lá, irmão. Pedro tinha sumido. O camarada desapareceu, sumiu. Quando é de manhã, 9 horas da manhã, na sexta-feira, Jesus é pregado no madeiro. Pregado. A sua mãe está ao pé da cruz, o seu irmão está ao pé da cruz. Mas Pedro, que falou que ia com ele até o final, não estava no pé da cruz. Aquele que disse que se achava que era melhor do que os outros, que iria até o fim, já tinha abandonado Jesus. Na cruz, na hora da morte, Pedro desapareceu. Quando é 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito. E quando ele faz isso, o véu do templo se rasga, os sepulcros se abrem, e Pedro não estava lá, estava escondido. Até para enterrar, quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, foi José de Arimateia e Nicodemos que tirou o corpo de Jesus, que ajudou a transportar o corpo de Jesus, e arrumaram. Parece que José de Arimateia tinha uma tumba lá, e ele cedeu essa tumba para Jesus. E Jesus foi crucificado. Jesus foi colocado dentro dessa tumba por esses homens. Só que a Bíblia diz que em Marcos 16, que as mulheres vão até o túmulo. E olha o que Marcos 16, o 6 está escrito. Quando elas chegaram no túmulo de Jesus, alguém disse para elas assim: não tenham medo. Procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos. E agora, irmão, a chave
dizei a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Agora me fala uma coisa, por que Jesus falou, avisa os discípulos, mas na hora de falar de uma pessoa que o abandonou, que disse para ele que até para a morte com ele faz questão de mencionar o nome dele? Fala para Pedro, que eu estou indo para a Galileia. Para Pedro, eu faço questão que Pedro saiba que eu estou vivo. Já começou o tratamento de Pedro aí. Pedro é avisado pelas mulheres, irmão. Ele, João, vai correndo ao túmulo. Chega lá, João fica do lado de fora porque chegou primeiro. Pedro entra dentro do túmulo e vê que o corpo do mestre não está lá. Então Pedro caiu em si. Ele ressuscitou. Ele falou que ia ressuscitar, então ele ressuscitou. Sabe o que Pedro faz? Ele foi para Galileia. Pedro anda 130 quilômetros a pé. 130 quilômetros, irmão. É daqui nos Santos. É daqui lá onde você foi, Douglas. Naquela praia lá. 130 quilômetros a pé. Pedro vai para Galileia. E quando ele chegou na Galileia, ele não encontrou Jesus Cristo. Sabe o que ele fez? Voltou para a pescaria. Aí é onde nós começa a mensagem aí, ó. Pedro volta a pescar. Por quê? Porque ele não encontrou Jesus. No momento em que ele queria, mesmo que Jesus já tinha provado para as mulheres e para avisar Pedro que ele havia ressuscitado, ele já havia aparecido para alguns discípulos, mas agora para Pedro vai ser na sua terceira aparição. E Pedro não acha Jesus, então Pedro se tranca na sua casa, e eu imagino que Pedro fica dentro de casa perturbado. Você já parou para pensar quantas pessoas estão dentro de casa hoje? Como será que está a mente das pessoas? Você acha que não tem gente, irmão, falando, caramba, neguei minha fé. Nossa, eu não pensei que eu iria me acovardar diante disso. Eu não pensei que eu ia parar de ir à casa do Senhor. Eu não pensei que eu ia parar disso. Porque tem gente que está sentindo, eu estou em casa, eu sou a igreja, eu estou cultuando, mas eu não estou sentindo mais a presença de Deus quando eu estou reunido com os meus irmãos na casa do meu Deus. Tem gente dentro de casa já com os pensamentos assim, como Pedro. Talvez você que está nos assistindo, talvez você que está aqui, está com os mesmos pensamentos de Pedro. Talvez você agora acabou de passar um filme na tua cabeça, contando a história de Pedro. Talvez você comece a se lembrar quantas vezes você negou, quantas vezes você deixou de confiar no seu mestre, quantas vezes ele falou para você, olha, é assim, isso precisa se cumprir. E você entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E nessa noite você está sendo despertado por essa palavra. E está te trazendo à memória coisas que você fez que você não deveria ter feito. Coisas que te esfriaram. Coisas que estão te matando. Mas veja, a Bíblia diz que Pedro se coloca junto com os discípulos e fala assim, vou pescar. Aquele que Jesus mandou avisar não achou ele na Galileia. Para onde ele vai? Pescar. E o que aconteceu quando ele foi pescar? Quem foi com ele? Os outros foram com ele. Outros discípulos o acompanharam. Você está entendendo que o que as nossas falhas faz? Você consegue compreender o que as nossas decisões faz? Pedro, por não ter encontrado Jesus, decidiu voltar para a casa dele e decidiu voltar a se tornar pescador de peixe. Esqueceu da palavra que Deus falou para ele: você vai ser pescador de homens, você não vai ser pescador de peixe coisa nenhuma. Mas porque ele não viu Jesus, ele decide voltar a pegar peixe. E aí ele vai pescar no mesmo lugar na onde Jesus encontrou com ele pela primeira vez. E agora ele vai no mesmo lugar, entra no barco e vai para dentro do mar.
e levou com ele uma comitiva. A gente tem que tomar muito cuidado por causa disso daí, irmão. Porque quando nós estamos com esses sintomas de Pedro, nós levamos um monte de pessoas conosco. Talvez tem pessoas que estão em casa parado aí, não é porque eles quiseram não, é porque a atitude de Pedro, que está enraizada no coração seu, fez com que eles te seguissem. Porque as pessoas seguiram Pedro e voltaram a pescar, todos com chamado de apóstolos, todos como discípulos. Sabe o que estava passando na cabeça de Pedro? Eu penso da seguinte maneira, irmão: eu não sou mais discípulo. Eu não sou mais discípulo depois de ter negado ele. 3 vezes eu neguei ele. Eu não sou mais discípulo. Ele não pode me aceitar mais. Ele nunca mais vai me aceitar. Ainda que ele ressuscitou, ele não vai mais me perdoar pelo que eu fiz. Só que a Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira pescando. Quando rompeu a aurora, quando amanheceu, 5 horas da manhã, por aí, não pegaram nada. Estão voltando cansados da pescaria. Cansados. A 100 metros da praia, um homem aparece lá do outro lado. Eles não sabem quem é. E este homem levanta a voz e fala para eles assim: tens aí alguma coisa para comer? Vocês têm? Vocês têm alguma coisa para comer? E qual foi a resposta deles? Não temos. Sabe por que eles não tinham? Porque eles tinham abandonado a fé dele. E quem abandona a fé vai morrer de fome, querido. Porque o meu justo viverá pela sua fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. O meu justo vai viver e crer nas coisas invisíveis e torná-las visíveis sobre a terra. O meu justo viverá dessa maneira. Alguém precisa esboçar esse sentimento de fé e esboçar essa fé no coração da nossa geração. Glória a Deus. Porque Pedro não só perdeu a fé, como levou os outros a perderem a fé. E quem perde a fé morre de fome. Porque enquanto eles estavam acreditando em Jesus, eles tinham pão. E quer mais? Eles passavam dias sem comer. Eles ficavam correndo atrás de Jesus, porque até nessa pesca, depois daquela primeira pesca maravilhosa, eles passam dias sem comer, andando atrás de Jesus. Os cestos estão vazios. Jesus está pregando sobre uma relva durante vários dias e ninguém tinha o que comer, mas eles não estavam nem aí. Eles queriam só comer a palavra que o Senhor dava para eles. Eles tinham fé na palavra do mestre deles. Tanto que nesse dia está todo mundo com fome, uma multidão, mas tinha um menino que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. E por causa da fé que eles depositaram em Jesus, porque Jesus falou: pega o pão, pega o peixinho desse menino e traz para mim, traz para mim. Quando eles trouxeram o pão e os peixes para Jesus, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Você acha mesmo que Deus vai deixar você morrer? Você acha mesmo que Deus não vai te sustentar? Você acha mesmo? Não deixe essa síndrome tomar conta do seu coração. Não deixe essa síndrome tomar conta da tua mente. É tempo do justo viver pela fé. É tempo de nós acordarmos a nossa fé. É tempo de despertar e dizer: eu viverei pela fé. Eu creio que o meu Deus é provedor. Eu creio nisso. Quando eles pararam de acreditar nisso, o que eles foram fazer? Eu vou ter que prover meu alimento. Então eles foram pescar. Por quê? Porque agora Jesus não está mais conosco. Eu tenho que voltar a ser aquele miserável que eu era antes. Eu tenho que fechar as portas da minha empresa. Eu tenho que eu tenho que voltar na estaca zero. Jesus está falando: você não precisa disso coisa nenhuma. Lança direito essa rede aí. Lança do lado direito. Foi essa a mensagem. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa para você. No costume daquela época,
as redes só eram passadas do lado esquerdo do barco. É só um costume, só para vocês entenderem, porque é fora de lógica jogar a rede do lado direito. Nenhum pescador joga a rede do lado direito. A rede sempre é jogada, a rede sempre é jogada do lado esquerdo. Tipo pra cá. Até eu estou confundindo. Sou esquerdo, direito, sou destro. Nenhum pescador faz isso. A rede sempre é do lado esquerdo. Aí aparece um homem que eles não sabem quem é. Está na beira da praia e fala para eles: tem nada de comer? Não, não temos. Já que vocês não têm o que comer, lança a rede do lado direito do barco. Lança a rede do lado direito do barco. Um bom pescador sabe muito bem que naquela época ninguém pescava jogando rede do lado direito, irmão, ninguém. Mas alguém disse para Pedro assim: é o Senhor, é o Mestre. Quando Pedro escuta isso, rapidamente Pedro manda jogar a rede na onde o Senhor mandou. E aí a Bíblia revela que a rede veio cheia com 153 grandes peixes. Eu quero saber aqui, você que está aqui, está preparado? Está preparado para a sua história mudar? Está preparado para 153 peixes? Está preparado para essa prosperidade que Deus irá trazer sobre a tua vida no momento de crise? Você está preparado mesmo para jogar essa rede do lado direito? Você está preparado? Você só vai pegar isso se você tiver fé. Você só vai pegar isso se você tiver fé, querido. Aí eles precisaram acreditar naquele homem que estava na beira da praia. Eles voltando cansados. É o Senhor. Pedro coloca a sua roupa e pula dentro do mar, vai até Jesus. E os outros vêm trazendo o barquinho. E quando os outros estão trazendo o barco, Pedro vai até Jesus, conversar com Jesus. O que você pensaria, sabendo que você traiu Jesus? Você negou Jesus. O que você pensaria? Você iria até Jesus? Você fala: nossa, Jesus vai meter o dedo na minha cara. Jesus vai falar assim para mim: sabe por que você está assim? Porque você é desobediente. Sabe por que você está assim? Porque eu te falei isso, eu te falei aquilo, e você não fez do jeito que eu falei. Talvez a mente de Pedro estava pensando um monte de coisa, que próprio Cristo iria acusá-lo, mas ele não veio para acusar ninguém. Tanto que quando Pedro chegou lá na praia, o que tinha lá? Brasa, pãozinho. Olha só, irmão, no lugar da acusação, Deus vai te alimentar, irmão. Deus não vai te culpar por essa situação nunca. Deus não vai culpar ninguém por essa situação nunca. Nunca. Ele pega Pedro e fala: Pedro, vai ajudar os outros a puxar os 153 peixes e me traz um daqueles peixes para cá para mim. Já tinha pão e a brasa. Pedro vai lá, pega um dos peixes, traz para Jesus, e Jesus assa na brasa para eles. Está entendendo? Jesus não está te acusando de nada. Não deixa o inimigo te acusar. Para de arrumar culpado para essa situação, porque Jesus está disposto a te alimentar de novo. Jesus está disposto a te chamar de novo para a obra que Ele começou na tua vida, porque Ele é fiel para concluir. Ele está disposto. Então para de falar: isso está acontecendo por causa que eu errei lá atrás, isso está assim por causa daquilo que eu fiz lá atrás. Porque talvez a mente de Pedro estava: eu estou pescando hoje porque eu neguei o meu Senhor, agora Ele vai me cobrar, agora Ele vai acabar comigo. E quando ele chega perto de Jesus, o que Jesus faz? Não vou te acusar não, Pedro. Toma aqui pão, toma aqui, ó, peixe, come, filho. E ele chama eles de filho. Ele podia falar assim: ó, seus covardes que me abandonaram lá na cruz, ó, seu bando de covarde que andaram para trás quando eu chamei vocês para andarem comigo. Ele não falou isso não. Ele falou assim: filhos, vocês têm o que comer. Jesus podia chamar eles de covarde. Jesus nunca vai te tratar como o mundo te trata. Jesus nunca vai te tratar, irmão.
como as pessoas se tratam. Ele nunca irá te julgar com o julgamento dos homens. Ele nunca irá olhar para você dessa maneira. Por mais que nós falhamos, eu como pastor eu falho. Talvez todos os dias eu tenho falhado com Deus, mas todos os dias eu estou aqui. Eu quero comer desse pão, eu quero comer também desse peixe, eu quero receber o perdão do meu Senhor. Eu aceito pular desse mar e ir até Jesus Cristo, mesmo cheio de pecado, sendo um pecador miserável, porque eu sem Ele eu não posso viver. Sem Ele eu vou voltar a ser um miserável. Sem Ele o que nós somos, irmão? Para onde você vai sem Ele? Fala para mim. Para onde você vai? O que vai ser de você sem Jesus? Pedro entendeu completamente a mensagem. Em Lucas 5, Jesus se manifestou a eles no mesmo lugar. Foi justamente ali que ele disse: segue-me, eu te farei um pescador de homens. Sabe lá no lugar onde ele está assando os peixinhos e o pão, e agora está todos os discípulos perto de Pedro? Foi bem ali que Jesus chamou Pedro, bem ali. E aí Pedro passou por toda essa turbulência e negou a Cristo. Vem para cá, cara. E negou. E é bem ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo local, que as redes foram largadas. Na primeira vez ele deixa as redes, ele deixa os peixes e segue Jesus. E agora Jesus vai dar a oportunidade de fazer a mesma coisa. Só que olha como que é, como que Jesus faz. Agora a quantidade de peixe, lá em Lucas 5 diz que eles estavam separando os peixes, os bons dos ruins. Mas aqui em João, já com Jesus ressuscitado, ressurreto, a Bíblia contou 153 grandes peixes. Agora Pedro não vai deixar só uma rede com peixe. Agora Pedro tem a oportunidade de deixar coisas grandes para ir atrás de uma maior ainda, que é Jesus. Você está disposto a isso? Você que está em casa, talvez tenha algo na sua vida que se tornou muito grande para você. Talvez tenha algo muito grande na sua vida e você não está entendendo que tem coisas que é melhor deixar para se cumprir algumas promessas. Algumas promessas só se cumprirão quando você aprender isso. Quando você aprender o que Jesus Cristo estava ensinando para Pedro. Pedro estava com um fardo pesado nos ombros. Jesus disse para Pedro, ensinou Pedro: Pedro, todo aquele que vinha até mim, Pedro, ó, com jugo pesado, eu vou aliviar, Pedro, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu fardo é leve, cara. Ô Pedro, eu quero tirar esse peso que está sobre os seus ombros, Pedro. Só que para mim fazer isso, Pedro, agora eu te dou a segunda chance. Você que está em casa, é noite de segunda chance. Você que está aqui, é uma noite de segunda chance. O mesmo lugar, o mesmo ambiente, o mesmo Jesus Cristo, dizendo para ele: tem 153 peixes lá, tem uma rede pesada, mas eu te disse que te farei pescador de homens. Vem aqui, Pedro, e me segue. E você está pensando que Jesus esqueceu do que ele falou na sua vida? Você está pensando que Jesus se esqueceu das promessas que ele te fez? De que você seria feliz? Das coisas que você ainda iria alcançar? Você pensa que ele se esqueceu disso? Porque talvez você deixou o caminho um pouco lá atrás, como Pedro fez, por causa do medo. Mas Jesus agora está provocando você mais uma vez. E aí? Está disposto à segunda chance?
Quem está disposto aqui a segunda chance? Quem está com nós? Quem quer a segunda chance? Deus está nos dando uma segunda chance, irmão. É noite de ter uma segunda chance. Deus está mandando dizer para alguém aqui: estou te dando outra chance, porque eu não mudei. A mesma promessa que eu fiz para você, a mesma promessa que eu fiz para tua mãe, ai meu Deus do céu, a mesma promessa que eu lhe fiz, eu não mudo ela, eu não volto atrás dela, eu reafirmo a promessa: você será um pescador de homens. Você consegue entender o que Deus quer com você? Você consegue compreender isso? Jesus está vendo a mesma cena. Jesus está dizendo para Pedro assim: olha, lá atrás você deixou uma rede e os peixes na beira do rio me seguiu. E eu sei que você pode fazer de novo. Jesus está dizendo: eu confio em vocês. Eu confio em você que está aí assistindo. Jesus está dizendo, está te afirmando isso. Eu sei que você pode deixar essas coisas para me seguir, para seguir Jesus Cristo. Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que você pode deixar tudo isso para me seguir, Pedro. Tem uma notícia para nós adorar a Deus aqui. Jesus não desistiu de Pedro por causa do fracasso de Pedro em negar ele. Sabe o que é que ele está dizendo para nós por essa palavra? Eu não te deixei por causa do seu fracasso. Eu não te abandonei porque você fracassou. Eu não desisti de você porque você desistiu. Eu não desisti de te levar aonde eu disse que eu vou te levar, porque você não quis ir, porque você ficou com medo, porque você decidiu parar. Só que Ele está dando uma segunda chance. E é por isso que Jesus Cristo quer igualar as coisas. Mas ainda tinha na memória de Pedro: mas eu te neguei. Você me negou? Tu me amas? Tu me amas? Você ama? Você ama? Tu me amas? Talvez tem gente se sentindo assim aqui, irmão. Aqui e gente que está online ali no gênero. Tu me amas? Foi 3 vezes que Pedro nega. Aí Jesus: tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus mais uma vez: Pedro, a primeira pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro não só vai, Jesus não só vai restaurar a vida de Pedro, como vai tirar todo impedimento que impedia a Pedro de viver o extraordinário. Porque quando ele pergunta para Pedro: tu me amas mais do que a esses aí? Você me ama mais do que esses discípulos? Porque um dia você quis ser mais do que eles. Um dia você quis ser mais do que eles, porque você disse que você iria comigo até a morte e eles não, né? Então você quis ser mais que alguém. Então você me ama, Pedro, mais do que a esses? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Segunda: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Terceira vez, para empatar o mesmo tanto que Pedro negou: Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste e fala para Jesus: Mestre, tu sabes de todas as coisas. Quando ele diz isso, a mensagem é: agora sim, apacenta minhas ovelhas, toma conta do meu rebanho, toma conta do meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que é isso? É Deus restaurando a vida de Pedro. É Deus restaurando a vida de Pedro por completa. Nunca mais Pedro vai se achar melhor que ninguém, mesmo com o poder que o Senhor otorgou na vida de Pedro. Agora está se sentindo leve? Está se sentindo leve, Pedro? Está se sentindo levinho? Mesmo porque falhamos? Está vendo que você, quem não se perdoa é você.
irmão. Você está carregando um fardo nos seus ombros. E Deus está aqui te dando uma segunda oportunidade. Você ama o seu Senhor? Você ama esse Jesus? Ama? Você que está em casa, ama a esse Senhor? Meu jugo é suave, e o teu fardo é leve. Glória. Descansa em ti, pois o teu fardo É noite de restauração, irmão. Você não vai morrer desse jeito aí, não. é leve. Oh Deus, vamos adorar aí, vamos adorar. Deus vai transformar o fracasso de muita gente aqui em grandes vitórias, irmão. Escuta o que eu estou te dizendo. Sai daqui hoje com essa certeza dentro do seu coração. Você sai daqui hoje com uma palavra profética, porque Ele não liga para os seus fracassos. Ele não mudou nada do que Ele falou ao seu respeito. Você que está em casa aí talvez está se sentindo uma fracassada, um fracassado. Mas Deus está dizendo: estou te restaurando, estou te mostrando que a minha promessa eu não mudei ao seu respeito. Você vai ver aonde Deus vai te colocar. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Glória. Não me sinto só. Sua graça achou em mim Morada que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. agora eu posso dizer Tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu eu merecer, sou filho. agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer, sou Filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansa e encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansa e encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Sou filho. A mesma frase que Jesus chamou eles. Filhos, tendes o que comer? Se não tens, vem aqui que eu vou dar o que vocês comerem. Jesus está querendo suprir necessidade
de pessoas que estavam com a síndrome de Pedro aqui. Fique em paz, fique tranquilo. Quem te chamou há mais de 20 anos atrás não mudou e é o mesmo que te chama agora. Não mudou. A promessa está de pé. Amém? Amém? Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus? Passa palma para ele. Ele chama de filho. O dízimo nas ofertas. E eu quero que vocês frisem no coração de vocês, gravem essa mensagem, irmão. Vocês viram a história de Pedro? Quem vê pregando sobre Pedro pensa que Pedro só estava nos mais altos picos, né? Não é, irmão. Não é. Jesus sabe os momentos que você estava lá embaixo, cara. Os momentos que você está se sentindo embaixo da gangorra. Você não está no lado alto da gangorra. Jesus, ele te entende quando você está no alto e quando você está embaixo. Mas você viu que Jesus Cristo, ele dá uma chance para nós sempre recomeçarmos. E sempre ele nos ensina a maneira correta da gente prosseguir. Jesus não está preocupado. Quem está preocupado com o fracasso é nós, irmão. E Jesus não está preocupado com o fracasso. Ele não depende de fracasso para nos levantar ou para nos sustentar. Ele simplesmente nos sustenta quando nós confiamos nele. Então saiba disso, põe isso na sua mente hoje. Saia daqui com essa mensagem gravada no seu coração, porque Pedro hoje, nós somos quem representa Pedro hoje. Ora alto, ora baixo, mas em nenhum momento Jesus nos abandonou. E Jesus ainda está afirmando que é noite de você ter a maior pescaria da sua vida. Talvez você voltou para trás e está querendo voltar para trás e achando que não vai vencer, irmão. Jesus está dizendo: eu te preparei 153 grandes peixes. Sai daqui hoje com isso. Creia no que Deus vai fazer na vida de vocês. Creia, Juninho, na sua vitória. Em nome de Jesus. Creia, Hélio. Creia nele. Em nome de Jesus, Lu. E aí, Luquinha? Abraça. Giovana. Sandrinho. Rubens, aqui o altar. Crê nessa vitória? Crê nisso que Deus está dizendo hoje? Porque o meu justo viverá pela fé. E aí, Raia? E aí, minha esposa? E aí, Jonas? E aí, Nai? E aí, Val? Acredita nisso? Então se prepara para viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Faça com essa salva aí, irmão. Vamos retirar o dízimo e a oferta. Ajude a igreja. Irmão, semana que vem, vou estar divulgando, nós estaremos indo na clínica de recuperação, tá? Precisamos de ajuda. Vou falar para você, o negócio é a gente levar mistura. Mistura falta muito na clínica de recuperação. Semana que vem, clínica de recuperação, estaremos indo lá apoiar. Amém? Vamos ajudar, irmão. Vamos ajudar. Tem que ajudar. É a igreja mesmo que tem que ajudar. Jesus mandou a gente cuidar do necessitado, da viúva e do órfão. Aí a igreja fica esperando. Segura aí. A
A igreja fica esperando o prefeito. O prefeito tem que dar. Ô, irmão, meu Deus do céu, eu fico para morrer mesmo. Acho que essa é a frase melhor de eu dizer. Eu falo, meu, você está esperando o prefeito cuidar do necessitado, da viúva e do órfão? É porque então você não vive a palavra de Deus. A igreja tem obrigação de cuidar dessas pessoas, irmão. Obrigação. Quando você entender isso, você vai ofertar, você vai dizimar na igreja. Porque pelo menos aqui é o que a gente tenta fazer com um pouquinho que entra aqui. A gente tenta fazer essas coisas. Eu creio que um dia nós vamos superar tudo isso. Chegarmos a ter o nosso próprio templo e ter um trabalho excelente com esse tipo de pessoa. Porque é para isso que serve dízimo e oferta da igreja. Amém. Cuida da igreja. Tira a igreja do aluguel. Mas, irmão, vidas em primeiro lugar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para de ser roubado e enganado. Igual o missionário Cristiano falando. Estou cansado de ser roubado. Vamos orar. Estenda a mão para cá. Querido Deus e Pai, nós abençoamos a oferta, o dízimo do teu povo. Senhor, prospera a vida deles. Aqueles que creem, que têm fé que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles como pregoeiro da tua santa palavra. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Pegue as suas mãos agora. Que o grande, vai receber assim, ó, vai receber. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Sabemos, pois, acerca dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1, 2, 3. Ninguém. Está encerrado em nome de Jesus. Dá um abraço no irmão, aí a paz do Senhor.